Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Estamos de volta para o segundo bloco da Parola 112, a primeira dentro do tema Jesus, nesta semana falando sobre a presença de Jesus no Antigo Testamento. E aí eu ia falar uma coisa, mas o Wilson acabou me interrompendo no bloco passado. Eu esqueci, mas de terça para hoje, que é quinta, eu já lembrei o que era o assunto, que é uma curiosidade 2 dias para lembrar. E a gente está com a mesma roupa desde aquele momento lá, tá tudo certo. As nossas esposas não estão nos ajudando com isso. Tá parecendo a turma da Mônica, né? Todas as aventuras com a mesma roupa, só tem a mesma roupa no guarda-roupa, né? Mas vamos lá. E aí, cá estava eu me lembrando da curiosidade bíblica, e aí eu vou pedir a ajuda dos universitários. Isso é uma curiosidade, né? Para que você que está nos acompanhando aí, nos vendo, nos ouvindo, saber que existe uma diferenciação no texto bíblico quando aparece a palavra anjo com letra minúscula e quando aparece o anjo com letra maiúscula. Essa é uma diferenciação importante. Você vai ver em várias passagens quando fala assim, o anjo do Senhor, e aí se esse anjo vem com um A maiúsculo, é alguém? Sim, é ele. Seria uma pré-aparição de Cristo, Paulinho? Cara, uma das que eu gosto muito, e assim, bem lembrado, Arthur, a questão do anjo do Senhor, e deixa eu até explicar isso que eu acho que é importante. Primeiro que a teologia judaica, ela não tem uma angeologia. Ela não tem essa teoria como uma teoria de base, né? Isso a gente pode ver a partir dos próprios grupos judeus que são citados no Novo Testamento na época de Jesus, né? Saduceus e fariseus, uma das divergências que havia entre esses grupos era justamente essa, né? O fato dos saduceus eles não carregarem no seu escopo de fé naquilo que eles criam, não apenas na questão da ressurreição, mas eles não acreditarem na existência de seres celestiais, de anjos, por exemplo, né? Então não é algo que é unânime dentro da teologia judaica que vinha, né, do período da Antiga Aliança. Agora, a gente vê a fala e a citação acerca de anjos de uma maneira bastante intensa no Antigo Testamento. E mais do que a identificação textual, né, que você acabou de citar, que intencionalmente coloca uma diferenciação para aqueles casos que são que juntam, né, todas as características de Cristo em um anunciador, e então conclui-se teologicamente, né? Bom, então isso daqui é uma cristofania, é uma aparição de Cristo antes da vinda de Cristo em carne, né? Então alguns elementos eles são ajuntados para que teologicamente o tradutor da Bíblia ele vai e coloque em letra maiúscula aquilo ali, né? E por que eu faço essa distinção? Primeiro, porque o Antigo Testamento é escrito em hebraico e hebraico não tem maiúsculo minúsculo, tá? Então isso a gente precisa entender. Isso daqui é uma convenção da tradução e é uma convenção teológica, tá? Diferente do grego. O grego ele tem essa diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas. O hebraico não tem. O hebraico antigo não tem isso, tá? Então aqui a gente precisa ter essa clareza. Então é uma decisão teológica. Agora, o que teologicamente esses estudiosos que trabalham na tradução dos textos, né, o Wilson ele usou uma palavra bonita no primeiro bloco,
que é exatamente onde essa turma toca, a questão semântica, tá? Aonde que esses caras, o que esses caras, eles olham no entorno da história do texto para eles chegarem a essa decisão semântica de que, na hora da tradução, então, é necessário colocar uma letra maiúscula. Eles vão olhar, primeiro, o que esse anjo está fazendo aqui. Se há um anúncio, então, há um forte vestígio de que esse anjo ele carrega consigo uma característica de Cristo. Segundo, se há uma proposta de libertação, de guarda ou cuidado com o povo de Deus, nós estamos diante de mais uma característica que é uma característica apontada para Cristo, né? O cuidado do noivo para com a noiva. Terceiro, se há uma promessa de libertação futura, na qual esse anjo mesmo coloca-se como avalizador, né, dessa promessa de libertação futura. Nós temos mais uma forte característica desse anjo. Quarto, se há uma perspectiva de segurança quando esse anjo aparece. Ele aparece, às vezes ele não fala nada, mas ele dá uma segurança, como, por exemplo, o caso do quarto homem lá na fornalha, mais uma provável aparição de Cristo. E aí, quanto mais desses, e não só esses, tá, mas alguns outros elementos, eles vão caracterizando Cristo, aparecendo ali no Antigo Testamento. Então, geralmente, esses anjos, quando aparecem, eles já têm que trazer para nós algumas perguntas. No que esse anjo que apareceu se assemelha com Cristo? Particularmente, eu gosto muito do episódio do anjo que aparece para Gideão, lá em Juízes capítulo 6. Né? Esse anjo ele vai trazer algumas informações extremamente bacanas para Gideão. E ele vai falar, olha só, ele vai manifestar o cuidado de Deus para com o povo, né? O que eu falei, o cuidado do noivo para com a noiva, porque Juízes 2, 18 e 19 fala que quando faltava um juiz na frente de Israel, Israel declinava uma condição de pecado pior do que a sua última condição de pecado. Né? Mas quando Deus suscitava um juiz no meio do povo, o juiz e o povo iam bem, o povo prosperava, né, por conta daquele juiz. Então já havia uma paixão de Deus por este povo dentro desse período teocrático, né, o período no qual Deus governava através dos juízes à frente do povo de Israel, e agora Deus está levantando o cara, né, mais um sinal interessante aqui, o cara mais improvável de todos, né? Esse diálogo de Gideão com o anjo ali em Juízes 6, ele chega a ser em alguns momentos teatral e hilário, né? Porque o anjo aparece para Gideão e ele diz: homem forte, ou homem valente, o Senhor te levantou para ser o próximo juiz e você vai ser o cara que vai libertar, uma promessa de libertação futura, né? Você vai ser o cara que vai libertar a nação de Israel. Aí a primeira resposta de Gideão já começa com ai, quem sou eu? Meu pai é o homem mais pobrezinho, da tribo menorzinha, né, de Israel. A nossa família é a menor família de todas. A gente mora na pior casinha de todas, na última rua, né? Agora eu já estou adaptando, né? A última casa da última rua, né? Mas ele se coloca como o último. Se a gente for ver Gideão se colocando na fila, conforme ele mesmo fala aqui no capítulo 6 de Juízes, ele se coloca como o último, como o mais improvável. E depois dele se colocar como mais improvável e começar a sua primeira resposta com ai, né, o anjo diz para ele: vai nessa tua força. Que força, cara? Né? Só o Senhor para olhar para um cara desse e falar assim: é esse mesmo que eu quero. Né? Porque na primeira resposta já dá para ser demitido nessa entrevista de emprego. Né? O Gideão, ele é um baita de um exemplo de como você não deve se comportar em uma entrevista de emprego.
Mas, enfim, o cara que dá as dicas empresariais aqui é o Wilson. Eu não vou entrar nesse ramo, não. Aí o anjo ele fala para Gideão, vai nessa tua força. E mais uma vez Gideão responde, ele dá uma segunda resposta mais uma vez, né, tentando justificar, mas como que eu vou saber que é comigo mesmo? Né? E o anjo, então, né, continua fazendo essas promessas de libertação. Então, aqui, queridos, eu tenho uma impressão um tanto quanto interessante acerca dessa aparição, que para mim já é um prenúncio do próprio Senhor, cuidando da sua noiva, preparando a noiva para uma libertação futura, falando do seu amor em respeito a um povo, levantando improváveis para estar na frente do povo, né? Não fazendo acepção de pessoas e não escolhendo aqueles que seriam à vista, escolhendo as pessoas mais indicadas. O próprio Senhor Jesus ensinou que os últimos seriam os primeiros. Pois bem, se Gideão se coloca como último, é esse cara mesmo que vai estar à frente do povo, que vai fazer diferença, né? Então tem tudo a ver com uma mensagem cristológica, cristocêntrica, que a gente vai enxergar a partir do próprio Senhor Jesus, a partir do momento que ele exercita o seu ministério. Então, no meu ponto de vista, essa é uma das aparições prévias de Cristo, que a mim mais chamam a atenção e que mais atendem a estes critérios que, eu repito, eles são critérios teológicos que os estudiosos de Antigo Testamento estabelecem para definir, para determinar uma cristofania no Antigo Testamento. Lá em Hebreus, capítulo 1, ele vai dizer algumas coisas, inclusive vai tocar no ministério dos anjos, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é quando o autor de Hebreus, a quem eu reputo ser Paulo, ele diz da seguinte forma, que Deus ele falou por muitas formas, de muitas maneiras, né? E nessa última fase ele falou por meio do seu Filho. Quando nós ouvimos isso, eu acho interessante, porque quando Jesus ele é questionado a respeito se ele ia encerrar a lei, né? Se ele ia substituir a lei, ele fala, não, eu não venho substituir a lei, eu venho cumpri-la, né? E algumas pessoas tomam essa fala de Jesus e falam, tá vendo aí, olha, não existe mais lei. E recomendo a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que você tenha em sua mão aí um livro maravilhoso do Luciano Subirá, que se chama Graça Transformadora. É um livro que você tem que ruminar. É um livro onde você vai ler, parar, decantar, ler de novo, porque assim, é um livro fantástico sobre isso. E quando nós estamos falando a respeito disso, o que me chama a atenção, e aí citando essa parte que o Paulinho foi falando sobre os anjos, né? Todas as vezes que nós vemos na Antiga Aliança alguma lei, um profeta, ou uns salmos apontando para Jesus, da mesma forma nós vamos ver aí a teofania ou a cristofania apontando para Cristo, né? Como se fosse um tipo de Cristo. E isso daí facilitaria, se não fossem os cabeçudinhos de Jacó, que depois, ao invés de lerem e olharem o que a palavra diz, o que a letra dizia, o que a lei dizia, eles apontariam para Jesus dizendo, esse é aquilo que aconteceu no passado, né? E na medida que você vai vendo, então, essa simbologia, né, eu reputo para mim que, assim como lei, salmos e profetas falavam a respeito de Jesus, da mesma forma, Deus, ele na sua criatividade, ele introduz, então, essas formas para dizer, olha, virá um Salvador, né? A ponto de Moisés dizer, olha, virá um profeta, e vocês o seguirão. E você começa a ver, de fato, que desde a Antiga Aliança, nós víamos, ou melhor, antes da Antiga Aliança, porque quando o Melquisedeque se apresenta para Abraão, ele é o príncipe da paz, né? Lá em Isaías, se não me engano, o capítulo 9, o capítulo 11, agora me perdi,
vai dizer a respeito que Jesus, ele é o príncipe da paz. Então você vê 9:6. Aí você vê que aparece Melquisedeque para Abraão, né? E depois você vai ver Isaías falando dele. E aí, quando nós vamos ver no Nova Aliança, ele, de fato, ele é o príncipe da paz, é o Deus Emanuel. Então, você começa a entender que, de fato, essas, entre aspas, aparições, elas vão corroborar com aquilo que a lei, os profetas e os salmos vão dizer, apontando. O que é interessante, outro dia, lendo um autor, o autor falava assim, mas, de todo modo, quando você pega estas cristofanias, ou essas teofanias, você vai ver que esses anjos, e ele fala com muitos parênteses, muitas aspas, ele diz assim, mas você vê que eles eram imperfeitos, eles não eram perfeitos. Porque quando surgiria, ou quando surgisse o que é perfeito, Jesus Cristo, de fato, todos apontariam, porque cada um desses que na antiga aliança eles apresentaram atributos, mas não na sua plenitude, daquilo que viria a ser Cristo, né? E aí é interessante que lá em Hebreus vai dizer que, através da salvação em Cristo Jesus, ele já nos aperfeiçoou, o que me faz entender a respeito de um dos princípios da salvação. Porque se eu já fui aperfeiçoado em Cristo, veja, é algo muito interessante isso, né? Se eu já fui aperfeiçoado em Cristo, e aí eu preguei nesse domingo a respeito de Atos capítulo 3, verso 19 a 21, que ele vai falar a respeito da restauração de todas as coisas, e aí virá a segunda vinda de Jesus, você vai ver que nós estamos numa janela de oportunidades onde, lá na antiga aliança, apontava para a plenitude dos tempos quando Jesus voltaria, né? Viria, não voltaria, quando Jesus viria. Agora nós estamos numa janela de oportunidades que eu chamo, e que alguns doutrinadores chamam, e a teologia chama, ou da era da igreja, ou da dispensação da graça, ou da dispensação do Espírito Santo, apontando para a segunda vinda de Jesus. Ponto interessante. Hoje, nós somos os Cristos, nós somos os cristãos, nós somos aqueles que apontam, e de novo, olha que interessante, na antiga aliança, apareciam esses anjos que apresentavam ou manifestavam atributos de Deus, não na sua plenitude. Nós somos cristãos e manifestamos atributos de Deus. Por quê? Filipenses capítulo 2, verso 12, diz que eu e você estamos desenvolvendo a nossa salvação. Significa dizer que eu e você ainda não manifestamos a plenitude. Mas Paulo vai dizer que hoje o que eu vejo pela metade, quando vier aquele que prometeu, nós manifestaremos na sua plenitude. Olha que tremendo, né? Nós viajamos agora, desde a antiga aliança para a nova aliança, para dizer que eu e você, de fato, tivemos e temos a imagem e semelhança de Deus restaurados em nossas vidas. Por quê? Porque Jesus Cristo, através do seu sacrifício, nos aperfeiçoou nele. Eu ia citar exatamente esse texto de Paulo, vemos como espelho, né? E eu lembro do Paulinho falando que, naquela época, o espelho não é o que a gente tem hoje, né? O espelho, na verdade, era um pedaço de metal polido, né? Então, você via um reflexo, mas você não via com clareza, com transparência a própria imagem. É como se fosse algo embaçado, como se você fosse um míope, vamos dizer assim, né? E essa tua palavra é exatamente isso, quer dizer, a gente, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a gente tem aqui o que a gente chamou em temas anteriores, que é a tipologia bíblica, né? Que é elementos que apontam para Cristo. Então, lá em Hebreus vai falar que a Antiga Aliança são sombra de bens vindouros. Então, a gente tinha uma percepção a partir do Antigo Testamento de algo que viria a se revelar em plenitude no Novo Testamento. É incrível. Acho que a palavra, não sei se vocês aí têm escutado muito essa palavra, mas aqui em Curitiba eu tenho escutado muito isso, que é o movimento dos precursores, né? Chama igrejas que têm se levantado, gerações que têm se levantado
para, assim como João Batista, anunciarem aquele que virá. Né? Então, eu tenho visto muita movimentação de igrejas, principalmente entre os jovens, desse movimento de precursores. Né? Mas o Paulinho falou uma aparição de Cristo lá para Gideão, e eu gosto muito de uma outra, Paulinho, que eu quero compartilhar com vocês, que é a que está descrita em Juízes 13, né, que é o anjo, quando o anjo aparece para Manoá, né, dizendo a respeito de Sansão. E aí, se eu tiver errado, você me corrige, Paulinho, mas tem todos os elementos que você citou, né, uma salvação vindoura, algo... Então, eu peguei o que você falou e eu vejo tudo nesse texto aqui, mas tem uma coisa desse texto que aí eu vou fazer ponte com o que o senhor falou. Então, eu vou fazer uma ponte entre o que você falou e o que o senhor falou. E o texto está lá em Juízes 13, a partir do versículo 15, quando Manoá oferece um sacrifício para o anjo do Senhor, né? E aí esse anjo aparece com A maiúsculo aqui na Bíblia, e ele fala a seguinte coisa: Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasses conosco, queremos oferecer-te um cabrito. Então o anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Então ele respondeu: por que pergunta meu nome? Meu nome está além do seu entendimento. Olha que coisa incrível. Eu não me recordo de nenhum outro momento perguntando o nome do anjo, Paulinho. E tem uma tradução que fala: o meu nome é maravilhoso, né? O que faz, inclusive, um link com o nome do próprio Deus, né? Ou seja, cara, não está no teu alcance. Né? Você não consegue entender agora, a plenitude vai vir lá na frente. Né? Eu fazer um gancho que o senhor falou. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer uma segunda pausa nessa parola. E a gente passou o segundo bloco inteiro e não conseguimos falar a respeito da Trindade. Então, nós vamos deixar isso para o bloco final do sábado. Então, para a gente falar um pouquinho a respeito dessa presença de Jesus no Antigo Testamento e entender, eu acho que, Paulinho e o Sim, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? A presença não só de Jesus, mas também do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar um gancho aqui para a gente voltar no sábado. Então, já deixa seu joinha nesse vídeo, já compartilha com um monte de gente para que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo. Isso aqui pode mudar a vida de alguém. E depende só do se você compartilhar isso. E para você que gosta em formato de podcast no Spotify, siga-nos lá, já assina o nosso canal, faça como a Vânia, enquanto ela faz tricô, escute os paroleiros em áudio. olha o Paulinho vestido de vó, velho, que da hora. Gente, eu pensei que era o Paulinho vestido de Vânia. Eu pensei que era isso. Meu Deus do céu. Vânia, grande abraço para você. Bom demais ter você com a gente. Fiquem com Deus e até sábado. Aquele abraço. Tchau, tchau.